Olá, você acompanha o Diálogo Brasil. Hoje a gente conversa sobre a reforma trabalhista que está em discussão no Congresso Nacional. No nosso estúdio aqui em Brasília, Graça Costa, secretária nacional de Relações de Trabalho da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. E Adelmir Santana, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal. Obrigado pela atenção de vocês. Antes de começar a entrevista, nós vamos saber um pouco sobre o projeto de lei do governo federal que foi enviado à Câmara dos Deputados em dezembro. A reforma trabalhista que tramita no Congresso Nacional está longe de ser uma unanimidade. O texto propõe alterações na consolidação das leis do trabalho, a CLT, em vigor desde 1943, e na Lei 6.019, de 1974, que regula o trabalho temporário. De um lado, a base governista, setores da indústria e do comércio acreditam que as mudanças na lei vão dinamizar a economia e gerar mais empregos. E do outro, as centrais sindicais e alguns setores da sociedade defendem que a reforma proposta pelo governo vai trazer retrocesso para os trabalhadores, submetendo direitos já garantidos aos interesses dos patrões. A modificação da lei daria mais força para os acordos coletivos. Alguns dos pontos dos acordos fechados entre sindicatos e empresas prevaleceriam sobre a legislação trabalhista. Um deles é a flexibilização da jornada diária. Os contratos de trabalho temporário também sofreriam alterações. O prazo de contratação, que hoje é de 90 dias, iria para 120 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 120. As férias poderiam ser divididas em até 3 períodos, com pagamento também parcelado. A proposta agora está sendo debatida por uma comissão especial na Câmara dos Deputados, em fase de audiências públicas. Adelmir, é necessária uma reforma trabalhista no país ou não? Bom, na nossa visão, sim. A modernização é importante para a geração de novos empregos. Nós estamos falando de uma legislação da década de 40. Tudo se modernizou. Muitas atividades que naquela época nem existiam e que passaram a existir hoje. Quer dizer, a nossa legislação é extremamente rígida, não apenas na jornada diária, mas também na jornada semanal, na jornada mensal. Então é preciso que busquemos alteração, sem naturalmente desperdiçar os direitos dos trabalhadores, mas facilitando essa relação entre trabalhadores e empregadores, objetivando a geração de emprego, de renda e dinamizar a economia nacional. Quer dizer, na sua opinião, a reforma é necessária porque a legislação, do jeito que ela está, ela trava a possibilidade de geração de empregos. De geração de emprego e, inclusive, de algumas relações que hoje que não existiam no passado e que passaram a existir hoje. Eu vou dar um exemplo muito simples. Por exemplo, a nossa legislação fala em folgas semanais, sábados e domingos. Obriga, de qualquer modo, mesmo nas convenções coletivas, que tenhamos pelo menos 2 domingos por mês que haja folga. Imagine uma cidade que a economia gira em torno, por exemplo, de uma cidade praiana, sábados e domingos. Como não facilitar que o comércio, que as atividades funcionem naqueles dias da semana, sem prejudicar, naturalmente, a jornada constitucional dos trabalhadores? É preciso que flexibilize isso, que haja essa possibilidade da negociação entre patrões e empregados, sem prejudicar a ambos e dinamizando, como eu disse, a economia local. Graça, é isso? A legislação, do jeito que ela está, de 1940 para cá, 1943 para cá, ela trava essa possibilidade de criação de empregos, de produtividade. Qual a sua avaliação? Há necessidade da reforma? A reforma, se for para melhorar e para acrescentar, inclusive como Ademir fala de que novas profissões, novas categorias e novos serviços foram sendo inclusos no mercado e teria necessidade de se olhar para esses elementos, ok, tudo bem. Agora, a forma como está sendo tratada a reforma, primeiro o discurso de que a CLT, que é de 1943, estaria aí velha e que tem que ser renovada, modernizada. Isso é discurso. Ela foi sendo renovada ao longo do tempo? Ela está quase toda modificada.
a partir dos debates no Legislativo, inclusive do próprio, da própria presidência, que sempre enviou projetos para ir fazendo a modificação. E não... Quer dizer, no fundo, a CLT de hoje, ela não é a CLT lá de 1943. Não. Não, e isso é discurso de que está muito velho e que tem que modernizar. Isso é discurso do empresariado para poder ganhar a simpatia da população, inclusive. No nosso caso, nós entendemos que geração de emprego que foram feitos no último período, né, alguns anos atrás, com essa legislação e com os adendos que foram feitos ao longo desses últimos 30 anos, digamos assim, principalmente. Agora, o que está no conteúdo da proposta agora não é fazer uma modificação para modernizar e para a gente atingir o trabalho decente, que para mim modernidade é ter trabalho decente. Quando ele cita que a história da folga, do domingo e tal, na jornada de trabalho tem que estar incluso o olhar para o trabalhador e para a trabalhadora do ponto de vista das condições e da saúde. Então, nós temos que entender que um trabalhador que faz 44 horas de jornada semanal e tem a necessidade realmente da sua folga, levando em consideração que nós acumulamos de debate, discussão, inclusive com muita pesquisa, com muito estudo sobre as condições de vida das pessoas, né? Perfeito. Sobre as mudanças, a gente vai conversar já já. Primeiro, eu queria que a gente desse uma olhada na participação das pessoas. A nossa produção foi às ruas e perguntou a algumas pessoas se é preciso ter uma reforma trabalhista. Vamos ver? Eu acredito que não, né? Porque as nossas regras aqui do Brasil já foram feitas, estudadas e constantemente está sendo mudada, né? Nós temos uma Constituição aí que com menos de... Quantos anos tem a nossa Constituição? 20 e pouco, 30 anos, né? Quase 30 anos aí. Quantas emendas já tem? 80 emendas. Então, eu penso que já deveria ter sido estudado antes, né? Tem que reformar, eu acho que tem, embora eu não confio muito na atual. As autoridades, a Câmara, então eu não confio em nada. Então, se tem que ter uma reforma, eles vão fazer, mas que veja o lado do trabalhador. Só quem abriu uma empresa, só quem tem uma empresa que sabe o que é ter que empregar alguém, o que gasta para empregar alguém e o quanto às vezes é prejudicado, né? Quando essa pessoa sai, enfim, requer os direitos ou até mesmo no tempo que ela está trabalhando, né? É bem complicado, é bem complicado. Uma coisa bem antiga, né? Do tempo do Getúlio, né? E tem dado certo. Não sei se tem essa necessidade toda de mexer, não. Para mim, o tempo, né, que eu me entendo por gente, não sei se tem essa necessidade de mudanças muito radicais, não. Curiosa essa opinião, né, que acha que é muito antiga, mas, por outro lado, ele acha que está dando certo, né? Bom, uma das mudanças que tem ali no projeto do governo é a questão do meio período de trabalho, né? Isso altera a CLT, a consolidação das leis do trabalho, né? Altera essa questão do meio período, passando de 25 horas semanais, que é hoje, para 30 horas semanais sem a possibilidade de horas extras. Ou então para 26 horas, mais 6 horas extras. Essa mudança em termos assim de capacidade de geração de emprego, capacidade de melhoria da vida do trabalhador, ela realmente assim é significativa, Graça? Olha, eu entendo que não, que assim, o discurso da reforma de que é para geração de emprego não cabe, não vai gerar emprego com essa reforma, diminuindo o direito dos trabalhadores e etc. Porque, inclusive, quando você entra nessa questão da jornada de trabalho, o que está em discussão, que nós entendemos é que as pessoas vão trabalhar mais, vão ganhar o mesmo dinheiro, e nós vamos ter dificuldade de ter novos empregos. Porque se você aumenta a carga horária das pessoas, você vai
diminuir o número de trabalhadores e vai diminuir a possibilidade de novos trabalhadores vindo para o mercado. Nesse caso que você está falando do meio período, né? Quer dizer, se você estende o meio período, então, na verdade, você vai trabalhar mais para ganhar praticamente o mesmo salário e você acaba interferindo no mercado. Tirando a oportunidade de outra pessoa ser contratada. Mas também no conteúdo da proposta tem a história de abrir para negociar a jornada de trabalho. E se não é mais obrigatório, se não ficar mais obrigatório as 8 horas diárias, como está na CLT... Aí, no caso do período integral. Sim, no caso do período integral, o que é que nós vamos ter? Nós podemos ter aí uma jornada de trabalho de 10, de 12... Sei lá o que é que os empresários estão pensando nesse momento de abrir para negociar. Entre o trabalhador e o patrão vai se negociar a jornada. A jornada hoje é de 8 horas no máximo. Se tiver 2 horas mais, tem que ser hora extra. Perfeito. Se abre para negociar, isso pode virar uma jornada de trabalho de 10, de 12, e aí vai diminuir a oportunidade e a possibilidade de emprego, de novos empregos. Delmir, isso que eu queria que você comentasse. Primeiro, a questão do meio período, né? Se essa mudança é significativa. Eu acho que tem que ter meio período, um quarto de período, de acordo com as necessidades do trabalhador e do empresário e daquela atividade. Quer dizer, isso é uma coisa, daí a necessidade de se buscar criar o mecanismo da negociação entre as entidades representativas dos patrões e dos empregados. Se isso for facilitado, a jornada... Hoje tem muitos trabalhos, por exemplo, feitos em residências, na própria residência, sem ir a empresas. Trabalhos que são mensurados por tarefas, por projetos, trabalhos que são mensurados pelo alcance de objetivos. Quer dizer, então, nós temos que buscar a modernização nesse sentido. Nunca... O projeto nem fala nessa questão de acima de 48 horas, me parece, ficou o máximo. Isso que eu ia te perguntar, porque uma coisa que a gente percebe nas matérias que cobrem o assunto é que existe um alarmismo em relação, por exemplo, assim, a 14 horas de trabalho por dia. Se trabalhar 12 horas por dia, já matou a questão do máximo, que são 44 horas semanais, com 4 horas extras a mais, que é o que define o projeto encaminhado. Quer dizer, esse item da CLT, ele não está sendo revogado por essa reforma. Quando nós falamos em 44 horas semanais, 8 horas por dia, podendo ter até 2 horas extras, se verificarmos, é muito mais do que isso. O que está se procurando é uma fórmula de, vamos dizer assim, facilitar essa negociação. Eu até dei aqui um exemplo. Imagine, hoje, a grande possibilidade que nós queremos, que a população deseja, é que algumas atividades funcionem de forma ininterrupta, como funcionam os hospitais, os postos de combustíveis, enfim, algumas atividades. E nesse encontro a gente busca as escalas de trabalho. Para se fazer uma escala respeitando a legislação trabalhista, há uma geração de emprego enormes. Porque você não pode extrapolar as 44 horas semanais. Não pode extrapolar a jornada semanal sem que haja um descanso entre uma jornada e outra. Então, os direitos têm que ser preservados. O que está se buscando é modernizar ou flexibilizar essa negociação. E que não é possível essa mesma legislação valer, por exemplo, para a Avenida Paulista e lá para o município de Nova York, no interior do Maranhão. São coisas diferentes. Completamente diferentes. Agora, é nesse aspecto que vocês comentam aquele... O legislado, o negociado sobrepor ao legislado. Ou seja, o que significa isso? Dar força de lei para os acordos coletivos, para as convenções coletivas. Agora, quando a gente dá força de lei para as convenções coletivas, para os acordos coletivos, a gente não corre o risco também da corda estourar para o lado mais fraco, que é o trabalhador, porque a gente hoje tem 12 milhões de desempregados. Isso, a gente não corre esse risco? Total. Inclusive, assim, quando... Vamos aqui derrubar o argumento bem ligeirinho e usando o que... os argumentos são muito... Os argumentos... Aqui, aproveitando o que ele falou,
Nós não precisaríamos ter essa reforma para dar mais valor à negociação, valorizar a negociação coletiva, como está sendo dito pelos empresários. O que nós já temos na Constituição, nós temos a legislação toda trabalhista e tem garantido na Constituição que aquilo que for negociado de mais benefício prevalece. Já existe isso no artigo 8º da Constituição Federal. Portanto, o que está em curso é outra coisa. É outra coisa. Você colocar o negociado acima do legislado, nas condições colocadas hoje principalmente, você não vai fazer valorização da negociação coletiva. Você vai colocar a classe trabalhadora. Você que trabalha hoje vai ficar de joelho diante do patrão, porque ele vai chegar e vai dizer, ó, tá aqui, e nós somos a parte mais frágil. Só existe negociação de verdade quando nós temos paridade de poder, de força, de comando. Se o patrão chega hoje, num momento desse, de 12 milhões de desempregados, o patrão chega e diz, olha, você fica, mas vai ficar nessas condições. No momento, o sindicato vai estar na mesa de negociação com a faca nos peitos, como a gente chama. Então... Deixa eu ouvir mais uma participação sobre esse assunto, e aí eu queria o seu comentário, pode ser? Mas está ok. Sobre essa questão, vamos ver o que diz a gerente executiva de Relações de Trabalho da Confederação Nacional da Indústria, Silvia Lorena. Nós temos uma legislação trabalhista que é da década de 40, é uma legislação rígida, complexa, com pouco espaço para arranjos e rearranjos das novas formas de trabalhar e produzir. E esse projeto de lei que hoje está em debate, ele tem o grande mérito de buscar a modernização das relações do trabalho com base no diálogo. Ele busca fomentar e regulamentar a negociação coletiva, dando a ela força de lei sem suprimir ou retirar direitos. A negociação coletiva ela já está prevista na Constituição Federal como um direito social do trabalhador e o projeto busca dispor de forma simples o que é permitido negociar, dando proteção e segurança jurídica para trabalhadores e empregadores. A participação da Silvia, da CNI, veio pelo celular. Adelmir, o legislado, né, abaixo do negociado, né, do acordado, é necessário mesmo? Por quê? O que está acontecendo na justiça trabalhista para que isso seja necessário? Eu tenho um dado aqui que a gente tem 8 milhões de ações na justiça trabalhista hoje em andamento. O Brasil é líder nessa questão de questões trabalhistas na justiça. Quer dizer, parece até que somos uma republiqueta que não respeitamos as leis, mas é porque a complexidade dessas relações, da legislação, é que levam a essas discussões. Há verdadeiras coisas que são reclamadas na justiça que são incompreensíveis e que levam muitas vezes a não geração de empregos. O profissional ou a empresa, o pequeno empresário, tem muito medo da contratação, disse no início um dos empresários entrevistados ali. Ele teme a contratação em razão das coisas que virão posterior a essa contratação. Há quem, hoje está até sendo colocado em questão, a própria justiça do trabalho no Brasil, porque são inúmeros, é um negócio, é um volume inexplicáveis de reclamações. Tem profissionais, eu diria, na área do direito trabalhista e que acompanham muito de perto isso, mas há também trabalhadores que estão sempre buscando essas válvulas para pedir diferenças, pedir direitos que muitas vezes são inexplicáveis. Quer dizer, na verdade, assim, quando se fecha um acordo coletivo, se assina um acordo coletivo, o que acontece
pelo que eu estou entendendo que você está dizendo, é que se fecha um acordo coletivo, só que futuramente... Aparece uma resolução, uma norma, um procedimento que barra ou que destrói, ou que é maior do que esse acordo coletivo. Por isso é que há essa proposição de que o negociado prevaleça sobre o legislado. Porque o negociado é uma coisa muito próxima, é representante dos trabalhadores e representante dos patrões. Eu, por exemplo, discordo da graça que a parte fraca seja dos trabalhadores. Os trabalhadores estão extremamente bem representados pelo volume de sindicatos e a própria escala, a pirâmide hoje representativa dos sindicatos, dos trabalhadores, é mais forte do que a pirâmide representativa dos patrões. Porque além de toda aquela coisa criada em 43, sindicatos, federações e confederações, ainda surgiu no âmago dessa questão as centrais sindicais, que passaram a ter uma valorização enorme, porque de fato exprime o pensamento dos trabalhadores e tem força hoje, tal qual tinham as federações ou as confederações que os representavam. Então, não há parte fraca nisso, além de termos uma justiça específica para as questões trabalhistas, que não existe em alguns países do mundo. Deixa eu chamar mais uma participação. Nós temos também a opinião do juiz do trabalho, Hugo Cavalcante Melo Filho, que foi ouvido numa audiência pública da Comissão Especial da Reforma Trabalhista na Câmara. O projeto claramente pretende reduzir a proteção à classe trabalhadora, flexibilizar o direito do trabalho para beneficiar o capital. Ele, em princípio, é inconstitucional, porque, uma vez aprovado, ele ferirá de morte um princípio constitucional da não regressividade social, que está previsto no artigo 7º da nossa Constituição, e, além disso, avançará por uma série de possibilidades de alteração prejudicial das condições de trabalho para os trabalhadores. Por exemplo, um dos eixos centrais do projeto é a prevalência do negociado sobre o legislado, para que os trabalhadores possam negociar com os patrões condições inferiores àquelas que a lei já lhe assegura. Isso é, até do seu ponto de vista lógico, impossível, porque nenhum trabalhador vai abrir tratativas com o empregador para obter como resultado uma condição que é inferior àquela que a lei já lhe assegura. E quando o trabalhador está coagido sob ameaça de desemprego, ele não negocia, obviamente, livremente. Ele vai aceitar as condições impostas pelo empregador para não perder o emprego. Eu quero ouvir a opinião de vocês, mas depois do intervalo, tá certo? Tá bom. A gente vai fazer um rápido intervalo e já volta para falar sobre a reforma trabalhista. O Diálogo Brasil está de volta e hoje a gente conversa sobre a reforma trabalhista. O projeto de lei do governo federal foi apresentado à Câmara dos Deputados no final do ano passado e está em debate na Comissão Especial da Casa. A nossa produção conversou com o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, sobre essa proposta. No Brasil, historicamente, o capital foi muito mais bem remunerado do que o trabalho. Por exemplo, ele querer permitir a redução do horário de almoço até em nome da modernização de setores tecnológicos que não precisam do trabalho braçal é uma falácia, porque mesmo quem trabalha só com a cabeça precisa sim de um descanso, é uma questão humana. E, sobretudo, colocar o legislado abaixo do negociado é precarizar direitos, porque o Brasil, com muita luta, a duras penas, construiu uma legislação básica para garantir direitos que eu chamaria de mínimos. Agora quer se colocar isso com fragilidade para que qualquer negociação, inclusive de grupos mais fracos, de maneira organizativa e sindicalmente, possam, em nome de superar o desemprego, do medo do desemprego, aceitar condições rebaixadas de trabalho. Graça, a gente terminou o bloco anterior com a participação do juiz Hugo Cavalcante, do Trabalho, né? E que tem uma opinião muito parecida com o deputado Chico Alencar, né? Quer dizer, esse acordado sobre o legislado
não seria um bom negócio para os trabalhadores. Agora, só para lembrar, na verdade, a proposta do governo, o projeto do governo, ele não trabalha de forma irrestrita em relação ao acordado sobre o legislado. São 13 itens que são permitidos para isso, né? Entre eles, esse que foi comentado pelo deputado, a questão da intrajornada, né? Quer dizer, o descanso no meio do trabalho, e também tem parcelamento das férias, tem a própria forma de cumprir a jornada de trabalho, banco de horas, trabalho remoto. Como é que você avalia essa flexibilização para esses itens? Eu quero só voltar um tiquinho nessa questão que foi colocada no bloco anterior, porque assim, nós temos uma legislação que nós conseguimos construir lá de 43, depois veio a Constituição Federal, que deu ao trabalhador esse status de cidadão, né? Tanto é que a gente chama a Constituição cidadã, que aí não se preocupa só com a questão trabalhista, de direitos trabalhistas, mas do ser humano como um ser social, enfim, né? Então, nós avançamos bastante nos nossos direitos nessa construção. É claro que tem muita coisa ainda para ser conquistada, mas assim, a legislação, mesmo sendo uma das melhores do mundo, a do Brasil, nós temos muitas ações trabalhistas. E quase 40% das ações que foi mencionada aqui é exatamente de trabalhadores que foram lesados, né, foram prejudicados na hora de fazer a rescisão de contrato. Então, se existe um ou outro que burla e que não o acordo coletivo, o acordo coletivo, etc., mas a maioria vai para a justiça, porque está sendo realmente prejudicado. Quer dizer, os direitos da rescisão não estão sendo pagos. Não foram pagos, então quase 40% das ações que estão tramitando, que são ações trabalhistas, é nesse sentido. E um tanto mais do povo que é terceirizado, que aí nós temos aí mais de 20 mil ações no Tribunal Superior do Trabalho dessas pessoas que não receberam seus direitos na hora que findou o contrato. Então, não é uma coisa assim, né? Existem exceções, é verdade. Se existe advogado ou se existe alguém que está fazendo, algum trabalhador que vá lá e queira a mais do que o que ganhou, isso deveria ser as exceções, porque a maioria é dos seus direitos prejudicados. E tem uma campanha muito forte contra a Justiça do Trabalho nesse momento. E o debate está arrojado na comissão da reforma trabalhista com relação a essa questão. Nós temos críticas à Justiça do Trabalho também. Nós temos críticas ao Ministério Público, nós temos uma série, inclusive fizemos um procedimento para a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, de várias ações que foram colocadas aqui no Brasil, do Ministério Público, contra nós. Agora, nesse aspecto, nós somos a favor da Justiça do Trabalho. Imagina se ela não existisse, Você como é que não estava... Você está fazendo referência à frase da semana passada também, do presidente da Câmara, isso, né, dizendo que a Justiça do Trabalho não deveria existir. Enfim, então nós defendemos isso. Agora, o que está em jogo nesse momento que nós entendemos, assim, mesmo que não esteja escrito ipsilite, que vai ter retirar isso, vai modificar isso, aonde passa um boi, passa uma boiada. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que está colocado aqui é um número de 13 itens que pode ser negociado e passar a valer acima do que está legislado. Mas já tem projetos tramitando no Congresso Nacional. Por exemplo, o Laércio Oliveira, que hoje é o relator do 4302 da terceirização, ele apresentou um projeto para tirar o sindicato da mesa de negociação. Está tramitando. Pode ser que daqui a pouco venha coisas bem mais amplas do que o que está colocado na reforma nesse momento. Então, mas vamos no aspecto da questão do cidadão social e tal. Você tem um trabalho, você passa um ano inteiro trabalhando, tem 30 dias de férias.
ok, agora você pode fazer uma negociação. A negociação, o trabalhador até gostaria de ter 20 dias aqui, 10 dias lá. Se ele quiser fazer uma negociação com o patrão e o patrão quiser, isso não tem, até hoje, inclusive, com a legislação que existe muita negociação. Ele sabe disso, existe muita negociação em que o trabalhador vende uma parte das suas férias ou então faz dessa forma, parcelado. Agora, colocar na lei, colocar como regra que a gente vai negociar que as férias de 30 dias passam a ter 3 períodos, de 10, 10, 10, você prejudica a questão no geral, você vai prejudicar as condições de trabalho dessa pessoa. Mas, Adelmir, o que está sendo colocado aqui como possibilidade do acordado com força de lei, são coisas estranhas que acontecem hoje, já acontecem habitualmente? São coisas que ocorrem habitualmente e que deveriam ocorrer com maior frequência e ser normalmente aceito pela justiça. Parcelamento de férias? Parcelamento de férias, ela acaba de dizer que já existe. Na verdade, já há uma permissão de vender 10 dias e dividir o outro período. Mas o que está se querendo é normatizar isso. Quer dizer, é uma coisa negociada e essa negociação naturalmente passará pelas duas partes. Patrões e empregados representados por sindicatos patronais e sindicatos de trabalhadores. Agora, se for bom, me parece que a lei não diz que é obrigatória a divisão em 3 períodos. A lei faculta essa divisão. Quer dizer, porque muitas vezes determinados tipos de atividades, há um certo período do ano em que até se concede, por exemplo, as férias coletivas, porque há interesse que haja uma paralisação das atividades, em razão de ciclos econômicos ou da atividade que a empresa exerce. Quer dizer, isso você está se referindo à questão de como cumprir a jornada, né? Que o projeto diz que as partes vão ter a possibilidade de combinar como a jornada vai ser cumprida, obedecendo o teto de 220 horas mensais. Do mesmo modo a questão das férias, eu me referi às férias também. Quer dizer, as férias no sentido de haver um acordo entre as partes que seja bom para ambos. Essa relação de trabalhadores e empregadores, ela tende a cada vez mais, com a evolução que nós estamos acompanhando do dia a dia, a ser uma relação de muita proximidade. Não cabe mais, é claro que há as exceções, esse tratamento, eu diria, diferenciado, um tratamento, eu sou o patrão, a empresa é de todos. Quer dizer, há um conceito de empreendedor em qualquer empresa média e até empresa grande e pequena, em que todos estão atrás de um mesmo objetivo. De nada adianta toda uma normatização, uma força, se não houver os empregos, se não houver as empresas. Nós temos que trabalhar de tal modo em que todos nós estejamos buscando o crescimento daquela empresa, a manutenção daquela empresa. Se só pensarmos em direitos e não em obrigações, ou o contrário, só em obrigações, certamente nós não vamos chegar a bom termo. Temos que ter uma relação efetiva entre patrões e empregados no sentido da manutenção do negócio. Quem sabe se todo esse volume, claro, nós estamos passando por uma crise econômica, mas se todo esse volume, esse crescimento de questões trabalhistas, de questões ilegais nas relações de trabalho, não estejam em razão dessas vinculações e dessas normas, desses procedimentos que muitas vezes são inexequíveis para ambas as partes. Quer dizer, essa questão, por exemplo, da jornada, do horário de almoço. Ora, se convém ao trabalhador reduzir esse tempo para ganhar mais tempo, para ficar com a família no final do expediente, ótimo, para ter um encontro com os seus colegas no final, nós não sabemos. Mas isso. Não corre o risco dos 30 minutos virarem a regra?
Não, Mas é isso que está em curso. Eu quero só fazer um comentário. Pela fala do Adelmir, ele é um homem muito bom. Mas sempre fui. Ele é um homem bom. Sempre fui, procuro ser. Não é essa a realidade do mercado de trabalho. Mas assim, também não é essa a realidade também de alguns nós temos as exceções, né? Vamos lá. Se tem as exceções. O que está colocado aqui é assim, nós temos uma legislação, ela não sendo cumprida, você pode ir para a justiça para poder adquirir... Eu sou a favor das câmaras de conciliações antes da justiça. Pois é, eu também até acho que é possível muito mais simples, se isso for... São partes que estão envolvidas. Mas aquilo que a gente tem conseguido negociar no Brasil é muito a partir da movimentação, de paralisação, de greve, de tudo que a gente consegue fazer o processo de negociação. A realidade não é essa que está colocada aqui. Por isso que eu disse que ele é um homem bom, nesse sentido, porque a realidade do mercado, a realidade nossa, não é essa. Por exemplo, os bancários têm uma negociação nacional, que é um bom exemplo, é uma questão importante. Eles avançaram nisso, que eles fazem uma negociação nacional. Mas sindicato forte. Sim, um sindicato forte, mas o que eles adquiriram nesse processo de negociação este ano, por exemplo, foi uma greve de 30 dias para poder garantir aquilo. A coisa não está tão... Deixa essa greve de 30 dias foi muito mais favorável aos banqueiros do que aos trabalhadores. Deixa eu chamar... Que colocou a gente para trabalhar para eles, sem a existência dos bancários. E não houve, eu diria assim, grandes dificuldades para nós mantermos as nossas atividades. Deixa eu chamar, então, deixa eu colocar mais um tempero na conversa, deixa eu chamar mais uma participação. Nós falamos também com o relator do projeto na Comissão Especial da Câmara, o deputado Rogério Marinho, do PSDB, do Rio Grande do Norte. A contribuição sindical pode e deve continuar existindo, até porque é uma fonte de financiamento da estrutura sindical, tanto patronal como de trabalhadores, né? Ocorre que a forma como ela é feita há quase 70 anos, né? Desde o princípio da nossa CLT, tem gerado uma série de distorções. Por exemplo, o nosso país é campeão mundial em número de sindicatos, tanto patronais como de trabalhadores. Nós temos em torno de 17 mil sindicatos. A nível de comparação, a Argentina tem menos de 100. Então, a nossa ideia é iniciar este processo de reforma, não pela Constituição, porque nós não podemos trabalhar nela, essa é uma lei ordinária, mas pelo que nos cabe, que é a questão da obrigatoriedade. Terminada a obrigatoriedade, os sindicatos que realmente tiverem representatividade, capacidade e capilaridade para recepcionar associados, né, em função, inclusive, do serviço que prestam, certamente vão se fortalecer. E os demais que não representam as suas respectivas categorias vão sair do caminho. Só deixando claro que essa proposta que ele comenta, que seria o fim da contribuição sindical obrigatória, ela não está no projeto, ela não está lá, mas talvez apareça em forma de emenda, né? Esses números não são impressionantes também? Assim, vamos pensar pelo outro lado também. O país tem essa enormidade de sindicatos. A Alemanha tem 50 sindicatos. Não há uma distorção no caso do país aqui no Brasil? Primeiro, assim, dizer que ele tem se pronunciado, o relator, que vai colocar na proposta. O próprio relator, não é só emendas vindo de fora para dentro, não. O próprio relator tem se pronunciado que vai, hoje, por exemplo, está nos jornais aí, que ele vai colocar o trabalho intermitente, que ele vai colocar a questão sindical, da contribuição sindical, né, no projeto, no relatório dele. Então, que é uma coisa muito complicada no nosso entendimento. Nós estamos debruçados sobre uma proposta que o governo mandou para o Congresso Nacional, mas o relator está fazendo comentários que vai
aumentar o escopo desse projeto. Para nós é uma insegurança muito grande, porque a gente não sabe exatamente o que vai sair no final desse relatório. Nós estamos discutindo uma temática e vem outra, porque isso aí é reforma sindical, não é reforma trabalhista. Aí, para discutir sobre essa questão do número de sindicatos e etc., é um outro debate. Nós temos, o Brasil é realmente bastante grande, relacionado com a Alemanha, relacionado com a Itália, que são países bem menores, e é outra tradição, é uma outra cultura, é um outro modelo. Né? Adelmira, eu queria que você comentasse isso. Há uma distorção quando se fala em representação sindical no país? Eu acho que não, porque é o seguinte, primeiro é que nós temos aqui no Brasil ainda uma coisa que inibe que tivesse muito mais. Por exemplo, a questão da unicidade sindical. São sindicatos, por exemplo, na área patronal, de categorias econômicas. A menor unidade para ter um sindicato é um município. Nós temos 5.000 e poucos municípios. Mas tem sindicatos estaduais, sindicatos nacionais. Não há dentro de do mesmo município, por exemplo, um sindicato que represente mais de um sindicato para uma mesma categoria. Agora, o que é precisa regularizar isso, talvez porque quando ele fala na questão da contribuição obrigatória, e aí eu até falei que a área dos trabalhadores são muito mais fortalecidas do que a área patronal, porque nos trabalhadores há uma contribuição compulsória de um dia de trabalho para manter essa pirâmide sindical. Já nos patrões existe uma série de legislação que até inibe o pagamento. Não se força, não há como forçar o pagamento da contribuição sindical nas empresas patronais, nas empresas ou nos patronais. Por quê? Eu sou do super simples, eu sou optante pela pequena empresa, eu sou isso, eu sou aquilo. A consciência política dos trabalhadores está muito mais avançada do que a consciência política dos patrões em relação à política sindical. Perfeito. Olha só, eu vou chamar o intervalo, a gente retoma a conversa, falando um pouco também sobre a terceirização, que na verdade não está explícita no projeto, mas aparece uma pontinha dele ali, né? A gente agora faz um intervalo e já volta, é só um instante. O Diálogo Brasil está de volta. Nosso assunto hoje é a proposta de reforma trabalhista, que está em discussão na Câmara dos Deputados. A nossa produção conversou com Volney Ferreira, presidente da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, a Sobrate. Vamos conferir. A negociação coletiva se sobrepõe na questão do teletrabalho, porque é importante regular matérias que ainda não estão previstas em lei. E a possibilidade das partes negociarem, empregados, empresas, junto com os sindicatos, é muito valioso nesse sentido. Nós temos um vácuo legal nessa proteção e os trabalhadores ficam sem ter a segurança necessária para isso e as empresas também não. E uma vez que isso não existe, a negociação coletiva é um caminho valioso nesse sentido. A gente falou também com Roberto van der Osten, da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a Contraf. A flexibilização não cria emprego, só retira direitos. Parece no Brasil que quem acredita nisso é só empresário. Eles têm feito um discurso de que flexibilizando a CLT é velha, acabando com a CLT, você deixa o Brasil competitivo internacionalmente e reduz o desemprego. Não pode ser verdade isso, até porque os direitos trabalhistas são distributivos. É só a gente olhar o Brasil nos anos 2000. Cresceu a renda, cresceu a economia e baixou o desemprego naquele período com a mesma CLT que nós temos hoje. E olha o México. Nos anos 2012 e 2013, o México terceirizou, flexibilizou e o resultado foi o contrário. Aumento da desigualdade, aumento da miséria. A OIT apresentou estudos disso. Ela estudou 63 países, as leis trabalhistas, e afirma hoje que não existe relação, não existe significância estatística entre a rigidez
rigidez dos direitos de trabalhadores e o desemprego nos países. Pois é, a gente tem duas opiniões divergentes, né? E o que me passa pela cabeça é o seguinte, a gente vai flexibilizar a CLT em alguns aspectos, né? A consolidação das leis do trabalho. E em um dos pontos, a gente fala do trabalho temporário, onde o trabalhador que trabalha numa empresa de contrato temporário passa a ser considerado também trabalhador temporário. Ou seja, uma certa percepção de terceirização do trabalho, já na proposta, no projeto do governo. Vamos fragilizar com essa reforma essas relações e deixar o trabalhador desamparado quando se fala em direitos trabalhistas? Olha, eu acho que o que Desculpa, como aconteceu né, no México, Chile, Espanha, que são os exemplos citados. Nós temos uma realidade muito complicada. Esse momento, um momento de muita pressão contra essa questão dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, inclusive com essa questão de que é possível gerar emprego. Mas essa história da terceirização, ela vai dar se for aprovada, a forma como está colocada, e ainda tem mais essa novidade de colocar dentro da discussão da reforma trabalhista também, e nesse projeto, além dos projetos que estão tramitando no Congresso Nacional, nós vamos ter uma mudança radical no mercado de trabalho, nas relações de trabalho no Brasil. Radical mesmo, porque aí nós temos o 4330, que está no Senado, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Que é um outro projeto de lei. Que é um projeto de lei, é um outro que trata especificamente da terceirização. Nós temos o 4302, que é um projeto do Fernando Henrique, de 98, que estava guardado, que o Lula já tinha solicitado que fosse retirado, porque era um projeto do governo. Não foi feita a votação, colocada em votação a mensagem presidencial lá de 2003, né? E aí, agora ressuscitaram. Quer dizer, você tem aí três frentes. O projeto do governo da reforma trabalhista, que sugere uma certa terceirização, inclusive abrindo brecha para que, de repente, empresas possam contratar, né, sempre dessa forma, porque, na verdade, antes desse projeto, até agora, para ter trabalhador temporário, a empresa tinha duas possibilidades. Variação sazonal ou substituição previdenciária. Mas do jeito que aparece no projeto, ele tem a possibilidade de dar qualquer outra explicação para contratar temporariamente. É isso mesmo, Adelmir? Olha, eu acho que essa questão da contratação temporária, ela está muito ligada, deveria continuar ligada à questão de sazonalidades. Natal, festas natalinas, festa da Páscoa, coisas assim. Porque esses contratos temporários, ele tem uma vantagem que permite que o quadro da empresa seja ampliado, sem todos aquelas obrigações da contratação permanente. E do mesmo modo que permite as substituições quando algum trabalhador está licenciado, licença maternidade, coisa que o valha. Ou seja, faz sentido em casos específicos, mas abrir a possibilidade para qualquer contrato temporário. Até porque como é que você vai criar um quadro de trabalhadores treinados, um quadro de trabalhadores afinado com as atividades das empresas, se tiver esse objetivo que está sendo colocado de substituição permanente? Nenhuma empresa quer isso. As empresas querem ter um trabalhador que seja treinado, que faça a execução de suas tarefas. Isso tem custos. Nenhum empresário quer admitir e demitir trabalhadores. Não. Você quer admitir os melhores e transformá-los, como eu disse, em trabalhadores que tenham um espírito empreendedor, que vejam a empresa como sendo parte do negócio dele e não apenas aonde ele dá o seu trabalho e quer a remuneração, os seus direitos. Não. Quer dizer, essa temporariedade é uma coisa muito especial. Agora,
Com relação à terceirização... E para setores também, né? E setores, por exemplo, essa questão sazonal, como você falou, deu o exemplo do Natal, é mais o comércio, né? Exatamente. Não seria... Porque aí quando você põe na lei, aí serve para todos os trabalhadores e trabalhadoras. O que tem de temporário hoje mais relacionado com essa questão do comércio, principalmente, né? Que é o grande empregador, na verdade. Assim, é um volume enorme de pessoas que são contratadas, por exemplo, no final do ano, nas festas natalinas. Diminuiu este ano, é verdade, diminuiu em 2015, em razão da crise que todos nós sabemos que o país atravessa. Agora, em relação à terceirização, são 3 frentes. Então, o projeto do governo, que admite, que sugere uma terceirização, o projeto de lei 4302 que está na Câmara. E o que vai e ser votado. 4330 que está no Senado, mas a pensar a outros projetos também que tem no Senado sobre terceirização. E dentre esses projetos, esse daqui e esses dois, ao ser votado, esse aí perde a existência, perde a essência. Como está. Parece até uma certa disputa em votar ao mesmo tempo na Câmara e no Senado e mandar os dois, porque não há como. Isso tem que ser apensado todos para chegar à sanção presidencial. Unificar o texto, né? Porque a terceirização é uma coisa que vem se discutindo, como ela colocou, desde o governo Fernando Henrique. É um avanço, eu creio que é um avanço. Pode ser um avanço. Naquele momento se discutia que as atividades fins das empresas não poderiam ser nunca terceirizadas. Hoje já se admite a terceirização, as discussões admitem, eu não sei se é possível a votação. Do lado dos empresários, do lado dos trabalhadores é um ponto que a gente não tem acordo de jeito nenhum. Bom, mas a discussão já avançou ao ponto de ser objeto de... Pelo menos avançou nas discussões. De mesa quadripartite. Já tivemos muito debate. A terceirização, queiramos ou não, é um avanço. Eu até vi um exemplo esses dias, numa dessas discussões, dizendo o seguinte: uma empresa construtora, ela tem várias fases quando vai construir um edifício. Fases de fundação. Então, tem trabalhadores específicos em fundações de edifício. Mas o edifício não é só fundação. Depois da fundação, vem outras atividades que aqueles trabalhadores não estão preparados para aquela outra fase. Depois vem a fase de acabamento. Então, a terceirização permite, por exemplo, uma grande incorporadora contratar empresas específicas em cada fase em que está se construindo, por exemplo, o edifício. Isso foi um exemplo muito latente que eu vi nessas discussões. Mas isso vale para tudo. Quer dizer, por que você vai contratar uma pessoa para ficar o tempo inteiro se as atividades, por exemplo, de determinadas atividades só são exercidas por um período X? Usa o contrato temporário, né? Porque o que está em curso é a modificação do modelo de contrato de trabalho. O que eu estava dizendo é que, passando a terceirização e, principalmente, passando o 4302, se for aprovado, ele é bem pior do que o 4330, que nós nos debruçamos em muitos debates, muitas manifestações, enfim, o Brasil todo discutiu essa questão da terceirização. O que está no 4302 é ampliar a terceirização para todas as atividades. Atividades fins. Atividade meio, atividade fim, inclusive os conceitos que estão lá não são esses conceitos que está lá no 4330, né? De conceito de especialização, que aí você vai contratar a empresa para uma questão de especialista naquele assunto, enfim. O que está no 4302 não tem esse conceito. Ele libera a terceirização para tudo e libera para o serviço público, que no 4330 nós já tínhamos em mesa quadripartite, empresários e tal, a gente Mas já certamente tinha... preservarão as funções de Estado, porque é impossível você imaginar a contratação, por exemplo, de um fiscal, de um agente, mas não tá através de um processo isso. de terceirização. Está liberado tudo, está liberado tudo. Na verdade, assim, a gente está chegando ao final do programa e eu queria pegar com vocês as impressões sobre esse projeto da reforma trabalhista. Se passa do jeito que está ou não passa. O que acontece se o projeto da terceirização for votado essa semana mesmo, com este projeto? Se o projeto da terceirização for votado, o que acontece com esse projeto? Rapidamente, a gente só tem 2 minutinhos, então vou te dar a palavra primeiro. Eu acho o seguinte, que nós precisamos avançar.
precisamos avançar. Eu não sei se através desse projeto ou do anterior, com relação à terceirização, mas nós temos que avançar nessas relações que existem hoje entre patrões e empregados, para ver se encontramos um caminho até para diminuir o volume de desempregados no país. Mas nunca esquecendo da valorização dos sindicatos representativos, tanto dos trabalhadores como dos patrões, dos empregadores. E para isso existe a questão da convenção coletiva, a questão das comissões de negociações de salário, de liquidações, coisa que o vale, para evitar, primeiro, entupir a justiça e uma relação muito mais próxima entre aqueles que vivenciam o dia a dia das empresas e o dia a dia dos trabalhadores. Perfeito. Passa desse jeito? Não, se depender de nós, infelizmente o governo tem uma maioria muito expressiva no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, então qualquer proposta que ele apresentar hoje, dependendo do esforço que ele fizer, ele vai aprovar, porque está como se fosse uma constituinte, né, que não foram eleitos, mas está modificando muita coisa. Mas se depender de nós, da rua, dos trabalhadores, não passa. Porque, inclusive, há um risco de que a segurança jurídica, da forma como está esse projeto, vai aumentar o número de ações na Justiça do Trabalho. E se for aprovado o 4302, isso aqui é café pequeno, isso aqui é fichinha, porque muda totalmente. Muda o contrato de trabalho, nós estamos discutindo aqui contrato temporário. Aí mudou a forma como está o 4302, que é da terceirização, não precisa mais ter contrato entre patrão e empregado. Só vai ter um contrato da empresa contratante com a empresa contratada. Ou seja, e aí muda totalmente... Mas aquela empresa que vai contratar trabalhadores... Sim, mas muda totalmente o mercado de trabalho. Se esse projeto da terceirização for aprovado esta semana, temos uma outra conversa. Uma outra conversa. Inclusive, perfeito, nós suspendemos hoje uma conversa com o ministro do Trabalho, que estava fazendo uma tentativa, porque se for aprovado, aí é outra história. Nós vamos discutir de outra forma. Nós temos um outro programa para fazer sobre a terceirização em específico. Tá certo. O Diálogo Brasil termina aqui. Eu agradeço a presença da Graça Costa, secretária nacional de Relações de Trabalho da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e do Adelmir Santana, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal, FEComércio DF. E se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Na segunda que vem, o Diálogo Brasil está de volta, às 10 da noite. Nós esperamos você. Até lá!